Então o Papai Noel existiu. Existiu. Não como nós conhecemos hoje, propagado, mas isso foi sendo transformado. Por exemplo, o cristianismo começa a se espalhar por toda a Europa. Por mais que não seja a Bíblia, tá? Mas algo cultural, a origem não é pagã. Ela é culturalmente originado de um senso religioso cristão. Veja, o Natal não é a história de um bebê especial que nasceu, de um algo fofinho que evoca as nossas emoções, mas é o romper do Criador na história humana. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, o podcast oficial do portal Tela. É um prazer enorme ter você aqui. E antes de começar a nossa entrevista, eu quero te pedir para seguir o nosso Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Lá a gente compartilha todos os cortes das nossas entrevistas e aproveita também para ir no nosso canal oficial no YouTube. Aproveita para se inscrever, ativar as notificações para toda terça-feira você tem um vídeo novo, uma entrevista que com certeza vai agregar muito conhecimento para a sua vida. E hoje nós temos a alegria de receber um convidado que é muito especial, alguém que une profundidade teológica, rigor acadêmico e sensibilidade pastoral. O nosso entrevistado de hoje é o pastor Tiago Naruzzi, da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Olha só, gente, ele é professor, mestre em teologia, mestrando em educação, arte e história da cultura. Pastor Tiago, seja muito bem-vindo ao TelaCast, é um prazer tê-lo aqui. Juliana, muito obrigado pelas palavras tão generosas, né? É uma grande alegria estar aqui no TelaCast, né? Para mim é sempre um grande privilégio conversar sobre temas que unem fé, história, cultura e imaginário popular, especialmente quando falamos sobre um tema que é ao mesmo tempo muito conhecido, popular, mas ao mesmo tempo tão mal compreendido, né? Cheio de bagunças, entulhos, misticismos. Quero também agradecer a toda a equipe do portal Tela, acho que é assim, né? Isso, portal Tela. Pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contribuindo nesse espaço tão agradável. Estávamos aqui conversando nos bastidores, né? E já me sinto como de casa. Eu quero então mais uma vez ressaltar aqui a minha alegria de estar presente. Muito e o desejo do meu obrigada, coração pastor. é, de fato, poder contribuir, esclarecer, corrigir e talvez até gerar confusão no seu coração para a glória de Deus. Pastor, o Natal está chegando, né? Essa data tão importante, onde as famílias se unem. Conta um pouquinho pra gente da história e outra coisa que eu queria saber logo de cara, Jesus, na verdade ele nasceu em Nazaré ou em Belém? Porque é Jesus de Nazaré, né? Bom, vamos lá. De fato, esse é um tema que gera certa confusão, mas é muito importante porque se a gente não tiver isso muito bem definido, né, qual é a resposta, a gente põe em xeque, inclusive, a historicidade dos relatos bíblicos, né? Em especial dos evangelhos. Mas, de uma maneira muito simples, a resposta é muito clara. Jesus nasceu em Belém, como registram, por exemplo, os textos de Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 2. E isso não é uma informação aleatória ou sem importância teológica nenhuma, muito pelo contrário. Por que era necessário, e nós afirmamos, à luz da palavra de Deus, que ele nasceu em Belém? Porque isto é o cumprimento de uma profecia antiga, uma profecia messiânica. Por exemplo, quando você vai para o profeta Miqueias, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo, né, do nascimento do nosso Salvador, ele havia anunciado mais ou menos o seguinte: de ti, Belém Efratá, ou seja, da terra fértil, sairá aquele que há de reinar em Israel. Então, perceba que existia já uma profecia que apontava para o local do nascimento. E é justamente este local que Jesus nasce. E aí talvez a pergunta, né, que impere em nosso coração, dos ouvintes nesse momento é: mas então por que de toda essa confusão? Né? Por que as pessoas então pensam que foi em Nazaré e não em Belém? A resposta é mais simples do que nós imaginamos.
Na cultura judaica era muito comum em que as pessoas fossem chamadas como quase um sobrenome, né? Pelo local, não do seu nascimento, mas do local onde essa pessoa foi criada. Então, por exemplo, pense em Paulo de Tarso. Nós sabemos que Tarso não era a região, o local, a cidade em que Paulo nasceu, mas sim o local, a região em que ele viveu. Quer ver um exemplo que talvez seja mais familiar às pessoas? Quando nós falamos do grande pensador Agostinho, nós falamos o quê? Agostinho de Hipona. Muitas pessoas pensam que Hipona é o sobrenome de Agostinho, mas não. É a região em que ele cresceu, em que ele tornou-se conhecido e assim por diante. Então, tentando resumir essa resposta, a primeira resposta. Ele é chamado de Jesus de Nazaré justamente porque foi o local onde ele cresceu, onde ele foi publicamente conhecido e assim por diante. Mas o mais fantástico de tudo isso é você perceber como Deus rege a história. Olha que curioso, quando você vai para o texto bíblico, você vê que Jesus foi levado ainda no ventre da sua mãe para Belém. Por quê? Porque houve um recenseamento que exigia que todas as pessoas fossem à cidade de origem, no caso seus pais eram de Belém, para se alistar, para fazer o recenseamento. Humanamente falando, foi o homem, né? Foi um decreto, um governo que impôs esta questão, mas não. Quando a gente olha para o texto bíblico lá de Miqueias, é Deus valendo-se das causas contingentes, ou seja, do homem, do decreto, para cumprir uma antiga e necessária profecia. Olha que coisa linda. Então veja, ele é levado lá para se cumprir uma profecia. Tanto que a partir do versículo 7 de Lucas capítulo 2, o texto vai dizer que é naquele lugar que a sua mãe dá à luz. Ou seja, cumprindo uma antiga profecia. E Jesus nasceu, muitos motivos para comemorar. Mas de onde surgiu o Natal, o Papai Noel, essa festa que é conhecida mundialmente? Bom, vamos lá. Esse é um tema também muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que o Natal ou o próprio Papai Noel é uma figura não só simbólica, ou seja, não histórica, mas ao mesmo tempo pagã. Isso não é verdade. Por quê? Porque o Natal, ou melhor, o Papai Noel, essa figura do nosso imaginário popular, ele é um personagem histórico. É alguém que de fato existiu. E não só isso, alguém que as origens eram cristãs. O seu nome real é São Nicolau de Mira. Mira era uma região ali da hoje atual Turquia. Então era um bispo que viveu ali entre o século IV, mais ou menos, um bispo da igreja. E por que ele se tornou conhecido e originou ou deu origem a esse imaginário do Papai Noel? Porque ele era muito conhecido, em especial, pela sua generosidade. Uma generosidade não tão escancarada como nos dias de hoje, cheia de holofotes. Ao contrário, era uma generosidade praticada e realizada geralmente no período noturno, para que poucas pessoas pudessem ver. Ou seja, a sua preocupação não eram os holofotes, mas sim... O verdadeiro generoso, então. Exatamente, né? Aquilo que a mão direita faz e a esquerda não vê. Diz-nos a história, ou a história mais conhecida, é que certa vez algumas jovens donzelas, por falta de dote, de pagamento, estavam prestes a serem escravizadas, tornadas mulheres que teriam seu corpo, né, assim, comercializados, vamos dizer assim. Ele, sabendo disso, juntou uma enorme quantia e lançou sobre as janelas, né, daquela casa ou da casa onde elas moravam, para que isso não acontecesse. Isso se popularizou. Então, começou-se a criar um imaginário popular de que existia uma figura que sempre à noite, no período noturno, realizava desejos de pessoas que precisavam, né? Então, nesse sentido, começou a criar-se a ideia no imaginário popular de que existia alguém cristão, cujos valores e a generosidade estavam pautadas no que a Bíblia nos ensina, que protegia os vulneráveis, sejam eles pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros, doentes e assim por diante. Então Papai Noel existiu. Existiu. Não como nós conhecemos hoje, propagado, mas isso foi sendo transformado. Por exemplo, o cristianismo começa a se espalhar por toda a Europa, chegando inclusive nos Países Baixos, né? E é ali que começa a acontecer uma reviravolta
nessa figura que então era real. Embora ainda, quando chega-se nos Países Baixos, né, esta história tão inspiradora, ele começa a ter alguns outros contornos. Por quê? Porque mistura-se não só o real com o fantasioso. Então começa-se a agregar nesse símbolo, né, de generosidade alguns elementos, me perdoe o termo, anacronismo, do folclore, ou seja, do imaginário, da cultura da época. Quando esses colonos que viviam nos Países Baixos migram para aquilo que seria depois a Nova York, né, que até então chamava-se a Nova Amsterdã, e isso inclusive pela perseguição da Inquisição portuguesa e assim por diante, em sua grande maioria protestantes, reformados, de cunho calvinista, isso se populariza ainda mais em terras americanas. Mas até então, a figura é de quem? De um bispo que vestia-se de roupas religiosas, que presenteava pessoas durante a noite. Mas aí, por volta ali do século XIX para o século XX, ele é tomado por alguns autores, alguns literatos, né, que começam a dar uma roupagem diferente. Um estereótipo, por exemplo, mais gordinho, da barba branca, assim por diante. E aquilo vai se transformando. E aonde que isso se populariza em cunho mundial? Pasme, nos comerciais de refrigerante. Você acha que imagina do que eu estou falando, né? A Coca-Cola, por exemplo, pega aquilo, veja, não foi ela que criou a figura do Papai Noel, ela popularizou mundialmente algo que tem origem não pagã, mas cristã, de cunho, ou de perspectiva, ou de característica de generosidade, daquilo que a Bíblia nos ensina. E popularizar isso, comercializar isso, da maneira como nós conhecemos hoje. E muita gente afirma que o Natal é uma festa pagã cristianizada. Historicamente, isso faz sentido para você? Pois é, isso é muito comum, inclusive no círculo acadêmico, e eu vou chamar de secularista, que tenta a todo custo eliminar qualquer origem cristã de história, né? Uhum. Mas isso não é verdade. Não é verdade por alguns motivos que eu tento apresentar aqui. O primeiro deles é que não existe documento algum dizendo que o Natal foi criado para substituir uma festa pagã. Nós não temos na história da igreja nenhum pai da igreja, nenhum concílio, nenhum teólogo antigo dizendo que isso é verdade. Muito pelo contrário, não há registro algum nesse sentido. Segundo, o único documento antigo que menciona o Festival do Sol, né, aquilo que nós chamamos do Sol Invicto, datado do dia 25 de dezembro, preste atenção, é o mesmo, exatamente o mesmo documento que registra oficialmente a mesma celebração de Natal. Por que isso é importante? Porque demonstra, historicamente, documentalmente falando, que este festividade que as pessoas dizem ser a origem do Natal, ele não começou antes do Natal. Oficialmente é uma festa que se comemorou juntamente, concomitantemente com o próprio Natal. Então, desaba essa ideia de que o Natal veio para substituir e ofuscar a festividade de inverno, né, chamada festividade do Sol solístico, muito pelo contrário. E aí eu digo mais, pesquisas acadêmicas contemporâneas dizem que, sabe essa ideia de que era uma festividade muito conhecida, popular, esta festividade do Sol, que em tese teria dado lugar ou sido roubado pelo cristianismo? Não é verdade, porque era uma festividade muito pouco conhecida, pequena, comparada às projeções modernas em relação a essa própria festa. Então perceba, isso não é verdade. A verdade é que a origem desta festa, primeiro, sempre foi cristã. Obviamente que não remonta ao período dos pais apostólicos ou dos apóstolos, né? Isso é século IV. Mas dizer que nós nos apropriamos de uma festa pagã e ressignificamos, isso não encontra base bíblica, não histórica, né, melhor dizendo. E existem evidências históricas de quando o nascimento de Jesus começou a ser comemorado pela igreja? Pela igreja? Então, o que a gente pode dizer, afirmar sem medo de errar, primeiro, segundo, terceiro século, as pessoas não se preocupavam tanto com isso. Por quê? Porque a preocupação principal estava em torno da morte de Jesus, da sua ressurreição e da celebração da Páscoa. Por quê? Porque estes eram os imperativos de Jesus, que a gente rememorasse na ceia a sua morte e ressurreição, que nós chamamos hoje de Páscoa judaica ou Páscoa cristã. Então, não havia esta preocupação de datação quanto ao seu nascimento, né? A
primeira fonte que registra ou tenta registrar é aquilo que nós chamamos de Cronografos Anni 354, que é justamente esse documento que vai datar a primeira festa natalina, se assim eu posso dizer, juntamente com a primeira festa dedicada ao Sol. Veja, é nesse documento, tá? O que nós temos no século II, no século III, são simplesmente alguns teóricos, por uma questão de curiosidade, tentando decifrar, calcular a possibilidade da data exata do nascimento de Jesus, mas não para que aquilo tornasse, num primeiro momento, uma festa litúrgica ou um calendário para ser rememorado, não, apenas uma curiosidade. O que nós temos de definitivo é que a partir do século IV, a Igreja coloca isso em seu calendário, não como um mandamento, tá? Mas como uma prática cultural. E qual o papel de Constantino nessa história? Essa pergunta é muito importante. Por quê? As pessoas vão dizer que foi Constantino que inventou. Essa é uma segunda corrente, né? Que tenta tirar das mãos do próprio cristianismo a origem desta festa importante para nós e dar a ela aspectos políticos, governamentais. Mais uma vez faço um anacronismo, né? Mas para que as pessoas entendam. Uhum. Mas isso não é verdade. O que Constantino fez foi simplesmente através de um edito chamado Edito de Milão, pacificar o império no que diz respeito ao cristianismo, ou seja, agora o cristianismo de perseguido passa a ser tolerado. Então, nesse sentido, o que Constantino fez? Ele talvez tenha dado possibilidade de um contexto histórico mais pacífico para que os cristãos não só realizassem as suas festas, mas também organizasse melhor o seu próprio calendário. E aqui, se você me permite, deixa eu abrir um parênteses, por quê? Muitas pessoas pensam que foi Constantino que oficializou o cristianismo no Império. Isso não é verdade. O que ele fez foi promulgar um documento que pacificava, ou seja, tolerava, dava liberdade religiosa aos cristãos. Quem fez isso foi Teodósio. Ou seja, depois que ele faz isso, ou seja, dando um documento eu esqueci o nome do documento, em 360, 370, ele promulga um documento oficializando o cristianismo como sendo a religião do império, tá? Só um parênteses. Então, o que Constantino fez foi simplesmente criar um ambiente favorável nos aspectos políticos para que o cristianismo crescesse, se organizasse e também evidenciasse, realizasse ali as suas festividades litúrgicas, né? Foi isso. E no Ocidente nós celebramos em 25 de dezembro, no Oriente em 6 de janeiro. Por que essa diferença? Pois é, essa pergunta ela é excelente por vários aspectos, né? Primeiro porque poucas pessoas conhecem dessa distinção. Primeira coisa que a gente precisa entender é que independentemente das datas, ambos os documentos ou ambas as datas são apresentadas no mesmo período, século IV, tá? O que vai divergir e apontar para datas diferentes são as preocupações ou o que motivou cada um a apresentar essa data. Eu vou explicar de uma maneira mais simples. Quando a gente vai para o Ocidente, a tradição data do dia 25 de dezembro, por quê? Porque ela baseou-se em cálculos internos, ou seja, eles olharam para os textos bíblicos e chegaram à conclusão de que o nascimento de Jesus se deu exatamente no dia 25 de dezembro. Então perceba, a datação ela se fundamenta numa possibilidade de que Jesus nasceu no dia 25. Então, tá? Foi uma análise profunda feita na Bíblia. Isso. Que a gente vai ver também que carece de fundamentos históricos, tá? Mas foi por esse caminho, ok? Quando você vai para o Oriente, que data do dia 6, a preocupação não foi descobrir ou datar o dia exato do seu nascimento, não. Mas incorporar esta celebração, a celebração do nascimento de Jesus, em uma festividade já amplamente conhecida, chamada de Festa da Epifania. O que era isso? Era uma festa que eles comemoravam diversos eventos públicos de Jesus, sejam as suas curas, seja o seu batismo. E o que eles fazem? Eles escolhem esse dia 6, já era culturalmente aceito, e rememoram esses eventos nesse dia. Como o nascimento de Jesus, a partir desse momento, começa a tomar uma proporção, o que eles fazem? Eles colocam juntamente a comemoração nesse dia. Entende? Então veja, são duas propostas distintas. A do Ocidente tentando buscar o dia exato do seu nascimento.
A do Oriente simplesmente incorporando essa data sem nenhuma preocupação de qual é o dia exato em uma festividade já amplamente aceita, divulgada e praticada. Com o passar dos tempos, as igrejas orientais que comemoravam no dia 6 deixam de comemorar outras festividades e dedicam esse dia única e exclusivamente ao nascimento de Jesus. Mas perceba, a preocupação primária nunca foi o dia. A do Ocidente, sim. E agora a gente vamos falar sobre um símbolo muito famoso, que é a árvore de Natal. Ela é cristã, pagã ou cultural? Tá. Na verdade, a árvore, ela nasce de peças teatrais que tentavam retratar ali o contexto do Éden. Por exemplo, quando a gente pensa no contexto do Éden, o que você se lembra? Você se lembra de alguma coisa? Jardim do Éden? O Jardim do Éden. O que é o símbolo maior ícone ali? A árvore, exatamente. Então existiam peças teatrais em um determinado momento da história que eram retratadas, em especial por uma árvore. O que aconteceu? As pessoas começaram a levar este símbolo para dentro da sua casa, como sendo uma rememoração do que o homem perdeu quando pecou, a árvore da vida, né? E ao mesmo tempo apontando para uma esperança messiânica, daquilo que nos seria devolvido quando Jesus Cristo encarnasse. Isso é levado para dentro das casas, tá? O que acontece é que depois, dando já um salto histórico, né? Martinho Lutero, muito conhecido, em especial pelos reformados, ele dá uma repaginada, se assim eu posso dizer. Ele coloca nestas árvores, que eram enfeitadas com maçãs, lembrando que a maçã não é a fruta proibida, né? Isso também é fruto do imaginário popular. Nós não sabemos que fruto era aquele. Ele começa a colocar velas. Como assim? Dizendo que a luz, que simboliza o retorno para a árvore da vida, havia chegado. E aí você vai entender por que as árvores hoje são repletas, né, de luzes simbolizando. Então perceba, a origem, por mais que não seja a Bíblia, tá, mas algo cultural, a origem não é pagã. Ela é culturalmente originado de um senso religioso cristão. Então perceba, o que eu quero dizer, é proibido que você tenha uma árvore de Natal na sua casa? Não, não é proibido, desde que você não dê a ela um poder que não existe. Desde que você não acrescente misticismo em torno daquilo que nunca foi a intenção, mas simplesmente rememorar algo ou ser didático para que a gente ensinasse às nossas crianças o que aquilo significa, lembrando, sempre apontando para o real significado da coisa representada. Então, tem muitos cristãos que são contra, né? E justamente por não conhecer essa história que você está esclarecendo aqui nesse momento. Exatamente, exatamente. Eu, particularmente, eu tenho um grande costume de, anualmente, com os meus filhos, ao montar a árvore, o que eu faço? Eu vou explicando a eles. Eu uso dessa ferramenta para didaticamente, mais visivelmente explicar, meus filhos, veja, isso aqui simboliza, não é o Natal, isso aqui aponta para isso aqui aponta para aquilo. Então perceba, se você fizer um bom uso, eu acho que ela é válida. O problema é que não só o consumismo, mas outras questões, propagandas, roubaram, ofuscaram não só o real significado, como distorceram o significado dos próprios símbolos que apontavam para coisas muito mais profundas. E aí o que acontece? As famílias não conseguem mais explicar, né, o porquê disso, o porquê daquilo, e vai se esvaziando cada vez mais. E qual é o verdadeiro significado do Natal segundo a fé cristã? Essa é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui uma hora, ou até mais falando sobre isso, né? Mas resumindo, eu poderia dizer o seguinte, que o real significado é que Deus é fiel, por quê? Porque para cumprir uma antiga promessa, ele se encarnou. Veja, o Natal não é a história de um bebê especial que nasceu, de um algo fofinho que evoca as nossas emoções, mas é o romper do Criador na história humana. É de um Deus que, ilimitado em diversos sentidos espaciais, temporais, tomou forma humana. E fez isso simplesmente por amor dos seus escolhidos. Como assim? Deixa eu tentar simplificar isso sem que a gente perca a profundidade teológica disso, né? Quando a gente vai para o Jardim do Éden, existe uma proibição, não coma do fruto, porque se comer morrerá. E o homem experimenta ali a morte espiritual, a morte física 900 anos depois.
Mas antes de o homem experimentar essa morte física, Deus lhe faz uma promessa. E essa promessa está em Gênesis 3,15. Qual é a promessa? Da semente da mulher virá o Salvador, que pisará a cabeça da serpente, revertendo essa situação caótica instaurada pelo pecado humano. Olha que coisa curiosa. Deus promete que da semente de Eva, do seu ventre, viria o Salvador. Olha como isso aqui é lindo, Juliana. Quando você vai para Gênesis capítulo 6, Deus olha para a terra e vê que a terra está tomada de maldade. E fala, me arrependi de criar a humanidade. Eu, no lugar de Deus, faria o quê? Eliminaria toda a humanidade e faria uma nova. Mas por que Deus não faz isso, guarda um remanescente? Porque ele havia feito uma promessa, que da semente da mulher viria o libertador. Então ele guarda a família de Noé. Essa família se multiplica e desvia-se de novo dos caminhos do Senhor. Deus chama uma família, ou melhor, um homem chamado Abraão, e começa a formar uma família, um povo para si. Só que esse povo, ele vai se multiplicando, transforma-se em diversas tribos, que também se desviam do Senhor. Como um juízo de Deus, são levados para o cativeiro. No cativeiro, Isaías, o profeta Isaías pergunta, Senhor, até quando o povo ficará nesse juízo? Sabe o que Deus responde? Até que toda a cidade seja desolada. Mas ainda assim, se sobrar do remanescente, ela será a ser destruída. Até que sobre apenas o toco, a sua santa semente. Ou seja, Deus estava dizendo, eu vou pacificar a minha ira quando aquele prometido de Gênesis 3,15 encarnar. Quando você salta para as páginas do Novo Testamento, o que está acontecendo? Essa promessa que foi revelada progressivamente, aumentada conceitualmente, teologicamente, se cumprindo. Então, qual é o grande ensinamento, a grande lição, a grande história do Natal? Que o Filho prometido de Deus, que é o próprio Deus, aquele que estava na criação de todas as coisas, tomou forma humana, se encarnou, para nos pacificar com Deus e nos levar de volta para casa. Essa é a grande mensagem do Natal. Que história linda, hein? Desculpa que eu dei uma corrida, mas é porque é muito linda a história de Jesus, né? Ele realmente veio para nos salvar, né? E o lindo, Juliana, porque as pessoas, para compreenderem esta boa notícia, elas precisam compreender a má notícia. A má notícia é que nós não somos uma sociedade simplesmente entregue a imoralidades, porque isso bastaria uma boa educação para resolver. A boa notícia é que existia, ou existe em alguns casos ainda, um problema tão grave que nada poderia resolver, senão alguém que fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Deus para tomar o nosso lugar, porque afinal de contas um homem não tem poder em si para substituir o outro, mas ao mesmo tempo alguém que fosse homem como nós, para que a substituição fosse legítima. Olha que coisa curiosa. O que eu quero dizer é que a grande notícia é que o nosso maior problema não é a falta de dinheiro. Nosso maior problema, aliás, não é crises que nós passamos, mas é uma condenação que nos era imposta, porque nós estávamos representados por Adão e em Adão, mas que pode e foi revertida porque o menino nos nasceu, Jesus Cristo. E ele nascendo possibilita que a nossa maior ou pior condição espiritual, que é a morte, a condenação, o juízo, fosse pacificada juridicamente, mas também existencialmente, nos dando uma nova disposição de vida. E nós vivemos em um mundo hiperconsumista e emocional. Como que o cristão faz para lidar com isso? É muito difícil, né? Se a gente olhar até para o relato bíblico, quando você olha para o nascimento de Jesus, a gente vai ver que o mundo como um todo se divide em aqueles que ficam alvoroçados com esse nascimento, aqueles que começam a perseguir, como no caso de Herodes, né? Vamos matar esse menino rei dos judeus. E aqueles que param todas as suas atividades, como os magos, os pastores, e vão adorar Jesus. A pergunta pastoral que eu faço àqueles que nos ouvem de forma muito carinhosa é: quem somos nós neste calendário? Os alvoroçados com as festividades, aqueles que tentam a todo custo negar um aspecto teológico deste nascimento, ou aqueles que param tudo para adorar o Senhor Jesus? O que eu quero dizer? Que esta ideia do consumismo está roubando o verdadeiro significado do Natal.
Ou seja, a gente está tão alvoroçado com compras que nos esquecemos. Então, um conselho que eu dou para essa cultura consumista, que a gente valorize aquilo que de fato tem valor, a presença. Olha que coisa curiosa, o Senhor do Universo decidiu, não foi um acidente, nascer numa manjedoura, mostrando que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a simplicidade é muito mais rica do que a própria riqueza. Já parou para pensar como nós seríamos felizes se por alguns instantes, eu gostaria que você que nos ouve fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos e imagine-se como alguém que não tem tantas ambições materiais. Como se as coisas materiais, por exemplo, não roubassem a sua felicidade porque você não as possui. Imagine você sendo liberto disso. Isso seria um alívio para o seu coração e para o meu coração. O que eu quero dizer? Que o Natal deve também nos lembrar do que a felicidade não está em dar ou receber coisas dessa terra materiais, mas sim em receber o maior presente que dinheiro não compra. O Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, para que a gente saia desta cultura do consumismo, da agitação, do imediatismo, a gente precisa primeiro entender o que significa o Natal. Pense quantas pessoas, infelizmente, não se veem infelizes em datas como essa, ou no Natal especificamente falando, porque não tem dinheiro para comprar um presente para quem ama. Agora, se elas entendessem que o maior presente que elas podem dar aos seus filhos, aos seus maridos, às suas esposas, é a presença real de Jesus Cristo manifesta na obediência, na fé, na transposição desses ensinamentos, talvez elas se julgassem as pessoas mais felizes do mundo. E como ensinar às crianças o verdadeiro sentido do Natal, sendo que nessa época tem esse fato, né, que nós acabamos de comentar, o consumismo exacerbado? Tá. Bom, eu acho que a gente pode caminhar pelo mais simples. Primeiro, focando em ensinar às nossas crianças a narrativa bíblica. Mas não só simplesmente contando com encanto. Eu gosto muito, né, de estudar a questão da comunicação, da linguagem, e muitas vezes a gente se esquece que na comunicação não basta o discurso, mas como nós nos portamos diante desse discurso. O que eu quero dizer? Não adianta você falar que Jesus Cristo nasceu, isso é motivo de alegria, se você não demonstra alegria por aquilo. As crianças aprenderão mais com a linguagem não verbal do que a verbal. O que eu quero dizer? Para que você ensine corretamente o significado do Natal, você precisa incorporar esse real significado, mostrando a elas com entusiasmo, com carinho, com generosidade, com o parar muitas vezes daquela vida agitada. Tudo isso significa o Natal. Mas não só isso. Mostrar que aqueles símbolos que muitas vezes ofuscam e roubam a centralidade da mensagem, elas são apenas símbolos. O que eu quero dizer? Apontar para essas pessoas, mostrando que aquilo são sombras, ou seja, filho, sabe isso aqui que tanto lhe encanta, essa árvore, esse presente? Deixa eu explicar o porquê que essas coisas existem. Para nos lembrar disso. Isso me leva a talvez um terceiro ensino pastoral. A gente precisa parar de demonizar tudo, mas reorganizar o coraçãozinho das nossas crianças. Pense o seguinte, elas vivem talvez maior parte do tempo numa sociedade, numa escola secularizada, em que vai fazer de tudo para roubar ou neutralizar o seu real significado, substituindo isso por diversos símbolos, inclusive consumistas. Se você demonizar, você vai perder o coração da sua criança. O que você tem que fazer? Deixa eu te explicar, vamos organizar esses sentimentos e começar de uma forma pastoral, uma forma amigável, uma forma caridosa, generosa, corrigindo essas coisas, não demonizando. Entende o que eu estou querendo dizer? Óbvio. Mostrando, ó, isso não é. Isso, na verdade, aponta para aquilo outro, tá? E não só isso. Transformando a prática de casa ou doméstica em um discipulado. O que eu quero dizer? Você imaginou você viver durante 12 meses agitado, dizendo que Jesus Cristo é bom, dizendo que nós não precisamos nos preocupar porque Ele cuida de nós, mas durante 12 meses você demonstrando preocupação a cada mês que se fecha com contas, e de repente, no único dia específico, você quer demonstrar uma confiança que não foi demonstrada ao longo de 12 meses. O que eu quero dizer? A gente precisa assumir uma responsabilidade integral durante todo o ano em demonstrar não só o significado da data específica, mas o que aquilo representa num calendário muito maior chamado vida. Então perceba, nós responsáveis
Nós pais somos responsáveis por inculcar na cabeça dos nossos filhos o real significado do Natal. Mas como? Durante uma vida inteira. É muito comum e é triste que eu vou dizer. Muitos religiosos, pastores, né, pessoas que trabalham na obra do Senhor, perderam o coração do seu filho. Por quê? Por conta dessa dualidade pública e privada. As pessoas muitas vezes na igreja ou em datas comemorativas demonstram aquilo que é significado, mas durante os restantes dos dias, do tempo, elas não o fazem. O que acontece? A criança, quando olha para esta incoerência de vida e prática, ela diz, eu não quero isso para minha vida. Então a gente precisa entender a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E para finalizar, e não se estender muito, eu acho que a gente deve não só viver, mas ensinar as nossas crianças a se deleitarem na simplicidade. Sabe, no ordinário da vida? Sim. Perceba que hoje a gente só se encanta com aquilo que é fora do ordinário, o extraordinário. Mas como fazer isso, pastor, com Numa vida a influência tão grande, principalmente das redes sociais? Porque você sabe como que é complicado, né? Sim. A criança, ou no início da adolescência, vai lá no Instagram do coleguinha, ou até mesmo na escola, vê usando uma bolsa, um tênis de uma marca XY, ela vai querer replicar isso, né? Então, eu acho que mais do que proibições são perguntas. Uhum. Por exemplo, meu filho, mas por que você quer tanto essa bolsa? Porque meus amiguinhos têm. Ok, filho, mas já parou para pensar o que essas pessoas buscam em ter uma bolsa? Aponte para uma realidade de pessoas muitas vezes que não têm o que comer. Mostre para elas, talvez, dependendo da sua idade, né, que o que está sendo buscado em marcas, em acessórios, em coisas cujo valor são altos, né, simplesmente é uma autoafirmação social que nós já tivemos fincados na cruz do Calvário. Pense o seguinte, quem seria capaz de morrer para demonstrar o amor por outro, uma morte de cruz? Só o Senhor Jesus. Só. Meu filho, ele já fez isso por você. Ele lhe chama de filho, não mais de criatura. Obviamente, não é um caminho fácil, mas é por isso que a gente precisa estar de olho nos nossos filhos, mas não nas suas ações, mas no que motiva as suas ações. O que eles buscam em querer copiar o amiguinho? Talvez já esteja criando-se um ícone no coraçãozinho dessas pessoas, que precisa ser urgentemente substituído por quem? Por Jesus Cristo, por exemplo. Por que nós adultos buscamos tanto essas coisas? Porque nos dão senso de pertencimento a um coletivo que eu julgo ser superior a outros, porque isso me dá senso de felicidade, segurança e deleite. O erro começa em nós. Quando nós entendemos que essas coisas só serão plenamente oferecidas a nós em Jesus Cristo, que é a fonte verdadeira de alegria, de felicidade, de segurança, de identidade, naturalmente eu ensinarei isso ao meu filho. O problema é que muitas vezes nós adultos não compreendemos isso ainda. Aí fica uma luta mais difícil ainda. Lembra da prática e fala, da linguagem não verbal? Não tenha dúvidas que se seu filho, desde a tenridade, perceber que você não dá tanto valor a essas coisas, que você valoriza mais, por exemplo, a adoração do que o consumo, mais o serviço do que a correria, mais a calmaria do que a busca incessante por coisas, aquilo também se tornará, eu vou falar uma palavrinha, né, o estilo de vida, mas na verdade se tornará a própria vida do seu filho. Ele vai copiar quem ele mais admira. Pense o seguinte, Juliana, você imita alguém que você não admira? Não. Dificilmente a gente fará isso, né? Por exemplo, se eu pedir para que você abra aí o seu celular e quem são as pessoas que você segue, geralmente, se não for por uma questão cômica, você vai seguir pessoas que você admira. Sim. Os nossos filhos não são diferentes. E aí a questão que traz uma responsabilidade e um choque. Se eu for muito parecido com Jesus, não tenha dúvida, meu filho vai me admirar. Mas se eu for parecido com o mundo, quem que ele vai imitar? Pessoas do mundo. O mundo. E talvez a falta de referência no lar faça com que ele busque imitar o amiguinho, que talvez também não tenha um padrão muito bem definido de qual é o grande padrão que nós devemos viver. Então uma boa estrutura no lar faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Na criação de uma criança, de um futuro adulto. Com certeza. Pastor, você pode deixar um recado pra gente, pra quem tá assistindo, um recado de Natal? Com certeza, com certeza. Eu queria te dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, não se entristeça se nesse Natal lhe faltar a provisão material
para que você reúna lá num grande banquete os seus familiares. Na verdade, nós devemos nos entristecer se faltar a presença real do nosso Senhor Salvador. Manifesto não em palavras vazias, mas sim em devoção do coração. O maior presente que você pode dar à sua família é o seu exemplo. Não um exemplo meramente moral, mas um exemplo de alguém que adora, vive e pauta a sua vida inteiramente em Cristo Jesus. Saiba que Ele é o dono do ouro e da prata. E aquilo que nós temos é o que nós precisamos. Aquilo que nós não temos, guarde isso. Talvez seja... nós não precisamos tanto daquilo. Eu não estou aqui minimizando, talvez, a dor que a escassez financeira possa causar no teu coração. Não, mas eu estou te chamando ou chamando a sua atenção para algo que tem muito mais valor e mais significado. A presença que dinheiro algum pode comprar. A presença do seu Salvador. Que Deus te abençoe. Pastor Tiago, você quer deixar a sua rede social? Assim, eu sempre me esqueço, mas vamos lá. A minha rede social, o Instagram é Rev, R-E-V, Tiago com TH Naruzzi, S-E. E o da igreja que eu pastoreio é @IP do Alto da Lapa. Vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Me adicione lá, diga que me viu aqui no Telacast, e eu vou ter um prazer de marcar um café com você, uma visita na igreja, tá bom? Pastor Tiago, muito obrigada pela conversa esclarecedora, necessária e tão profunda. Muito obrigada mesmo. Nós aprendemos pra caramba. Eu te agradeço que você deu uma aula pra gente hoje. Obrigado, viu? Que Deus seja glorificado por isso. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela participação. Aproveita, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. E até o nosso próximo episódio. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Até mais.